Olá! Estamos começando a aula de Geografia do 9º ano. Eu sou a professora Bárbara, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Depois aí da nossa aula de História, nós vamos continuar os nossos estudos com Geografia. Essa disciplina aqui é muito importante para a gente entender toda a transformação que ocorre no espaço geográfico, né? Entender a política, a sociedade e a economia. E sobre a economia, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar, olha aí, os dois principais tipos de economia. É isso mesmo, né? A economia, ela movimenta o mundo. E aí, falando em movimentação, olha só, essas pessoas aqui estão se movimentando o tempo todo, né? Por que as pessoas se movimentam, né, nessas grandes avenidas? Muitas vezes, né, é fortalecendo o comércio, né? Essas atividades aí de compras e vendas. Então, por exemplo, né, por que as pessoas compram, né? Coloquem aí no chat, respondam aí, por que as pessoas compram? Elas compram só para sobreviver, né? Elas compram para ter uma melhoria de vida, né? Ou muitas vezes compram por impulso. Muitas vezes compram por impulso, né? Então, a economia, ela movimenta o mundo, né? E o que é essa atividade econômica? Vamos verificar. A atividade econômica, tá, de um país, ela vai consistir na produção e na circulação de bens e serviços, tá? O que são os bens? É tudo que a gente consegue comprar, tá? Por exemplo, né, moto, carro, casa ou outros produtos mais simples. E os serviços, né? Esse serviço, ele está ligado à prestação de serviço. Eu estou dando aula aqui para vocês, né? Estou prestando um serviço aí à sociedade, tá? Mas como é que começou tudo isso, né? Como que houve essa maior circulação aí do comércio, essa circulação, essa movimentação da economia? Então, olha só, começa principalmente lá no século XVIII. O que acontece no século XVIII? A primeira etapa da Revolução Industrial, né? Na Inglaterra, principalmente. O que acontece aí nesse momento da Revolução Industrial? Modernizam, né? Os países são modernizados, tá? O que vocês lembram aí da Revolução Industrial, da primeira etapa da Revolução Industrial? Esse marco histórico, o que foi essa Revolução Industrial? Coloquem aí no chat também, né, o que foi essa Revolução Industrial, tá? Então, o que acontece? A partir do momento da Revolução Industrial, tá, os países considerados desenvolvidos começaram a enriquecer cada vez mais, né? Houve esse surgimento, né, de algumas técnicas, de tecnologias ali no século XVIII, máquinas a vapor, por exemplo, né? Utilização do carvão, e aí novas técnicas surgindo, novos produtos surgindo, sendo comercializados, né? Sendo exportados. Então, tudo isso, né, fez com que houvesse ali uma circulação maior do dinheiro, tá bom? Na aula de hoje a gente vai estudar os dois tipos de economia. Então, a gente está falando da economia de mercado e da economia planificada. Tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre a economia de mercado, tá? Olha só, a economia de mercado, ela também é chamada de economia capitalista, tá? Na verdade, o que a gente tem que lembrar, né? Período ali da Guerra Fria, a disputa Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, essa disputa ali, né, pelo poder, né? Então, na economia de mercado, nesse tipo de economia, grande parte das decisões econômicas, tá, são norteadas pela lei da oferta e da procura, tá? Lei da oferta e da procura. Já ouviram falar disso? Lei da oferta e procura, né? O que é isso? Gente, o que acontece? Quando a procura, né, por um determinado produto é menor, né, do que a oferta, o preço desse produto diminui, tá? Agora, o que acontece? Quando a procura desse produto é maior do que a oferta, o preço aumenta, tá?
Ai, professora, não ficou claro, não entendi isso aí direito, esse negócio de lei de oferta e procura, tá? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu no período da pandemia, por exemplo, né? Antes da pandemia, a gente passava às vezes nos supermercados, né? Tinha lá as prateleiras com álcool em gel. Muitas vezes a gente nem, né, dava confiança para o álcool em gel. Após aí a pandemia, né, começou ali como item obrigatório para a gente ter sempre o álcool em gel, né? E a máscara, né? E aí o que acontece? O preço do álcool em gel começou a aumentar, né, de uma forma muito elevada. Era possível a gente encontrar até álcool em gel, né, a garrafinha assim, a R$50, né? Então, isso tem a ver com a lei da oferta e da procura, tá bom? Gente, outro exemplo prático sobre a lei da oferta e da procura, vamos verificar aqui nessa animação. Olha aí, um monte de banana, né? Um monte de banana a R$3, gente chegando para comprar. Só que o que começa a acontecer, ó? A banana vai diminuindo. E aí o que acontece? O preço vai aumentando. Olha aí, R$6 a banana. E aí quando começa a se produzir de novo, o que vai acontecer? O preço vai caindo. Olha, R$5, aumentou, opa, vai para R$4, né? Aumenta mais a produção, vai ter produto para todo mundo, o preço cai de novo, olha, ele volta lá para R$3 novamente, tá? Então, isso é a lei da oferta e da procura, tá bom? Gente, ainda sobre a economia de mercado ou economia capitalista, a gente vai verificar agora algumas informações importantes, tá? Sobre ela. Então, olha só, na economia de mercado, a maior parte das empresas é privada, tá? O que é uma empresa privada, pessoal? É aquela empresa que pertence a um dono, né? Ou que tem vários sócios, né? Ou que tem inúmeros acionistas, tá bom? E aí o que acontece? O objetivo dessa economia de mercado é o lucro, né? Vou vender, por exemplo, sou dona de uma empresa, eu quero vender, eu quero lucrar. Eu e os meus sócios, eu e os meus acionistas, quanto mais a gente vender, mais a gente lucra, né? E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma concorrência. Por quê? Porque as empresas vão querer, né? Vão querer dinheiro, vão querer lucrar o tempo todo. Então, isso vai gerando concorrência. Essas empresas vão ser obrigadas a melhorar o seu serviço prestado, o seu produto final, né? Até chegar ao consumidor, tá bom? Olha só, outras características aí da economia de mercado, tá? A propriedade privada gera concorrência. Foi o que eu falei ainda agora para vocês. Essa concorrência entre o quê? Entre as empresas e preços menores que chegam ao consumidor. O que o consumidor quer? Ele quer pagar algo barato por algo bom, não é mesmo? Então, tem essa questão da concorrência aí. O que acontece na economia de mercado? Tá? Na economia de mercado, o Estado ele tem um controle muito menor, o governo ele tem um controle muito menor. Né? Ele não tem tanta decisão assim no que essas empresas privadas vão fazer, vão produzir, vão colocar como preço. Né? Então, o Estado, o governo, ele tem pouco poder para aquilo, tá bom? O contrário do que acontece aonde? Na economia planificada. Economia planificada também chamada de economia socialista, tá? Na economia planificada, gente, tá? As decisões econômicas são determinadas por um planejamento centralizado feito por quem? Pelo Estado, pelo governo, tá? Um exemplo de economia planificada a gente pode dar, né, da extinta União Soviética, tá? Naquela época, eles tinham lá os famosos planos quinquenais, que eram planos traçados ali, né, em 5 anos, e esses planos levavam em consideração o quê? A produtividade da agricultura, produtividade da indústria, por exemplo, né? Então, o poder de decisão dessas questões econômicas ficava na mão, né, do governo, tá? Do Estado. Hoje em dia, nós encontramos
a maior parte, né, das economias de mercado, inclusive o nosso país. Bom, gente, ainda sobre economia planificada, olha aí outras características. O Estado decide onde e quando investir. Os preços, né, as matérias-primas, os salários, tudo ali é relacionado ao Estado, ao governo. O preço ele não vai obedecer à lei da oferta e da procura, tá? Essa lei da oferta e da procura a gente encontra na economia de mercado, na economia planificada não, tá? Geralmente na economia planificada os preços são tabelados, são determinados aí pelas autoridades. O preço ele vai ser mantido, independente que esse produto falte ou que esse produto tenha no mercado, tá? O preço vai ser mantido, tá? Agora, tá, professora, por que a economia planificada a gente não encontra, né? Hoje a senhora falou que grande parte aí da economia mundial é uma economia de mercado, né? Por quê? Porque na década de 80, a economia planificada, ela entra em crise, ela se enfraquece, né? Ela não consegue estar concorrendo, ela não consegue crescer, não consegue estar concorrendo com os Estados Unidos, né? Que era o representante da economia de mercado, da economia capitalista. Então, a partir da década de 80, a economia planificada, né? Ela entra em crise, tá? Não cresce, né, fica estagnada. E aí o que acontece? Grande parte dos países, né, foram obrigados, né, a aderirem à economia de mercado, justamente porque a economia planificada tinha passado, né, por essas crises. Então, o Brasil, nosso país, vamos pegar o exemplo do nosso país. O nosso país, a abertura econômica dele, tá, é a abertura econômica de mercado. Mas algumas decisões ainda são dominadas ali pelo Estado, né, pelo governo. Tá? A gente pode citar, por exemplo, a questão do preço dos combustíveis. Né? Vocês não acompanham aí na TV uma alta, né? Preço sobe, preço desce, né? Gasolina, R$5, eita, né? Então, o que acontece? Tem a intervenção também, tá? Do governo, do Estado. Então, mesmo que tenha uma abertura econômica, né, para a economia de mercado, o Brasil ainda tem, tá, algumas decisões que precisam passar ali pela questão do Estado, tá bom? Então, o que a gente verificou até agora? Né, os dois tipos de economia. A economia ela está presente nos países, né? Precisa movimentar dinheiro, precisa ter essa circulação. Economia de mercado aí é o que está dominando, né, no mundo hoje, que é a economia capitalista, né? Tudo gira em torno do capital, do dinheiro, né? Sem dinheiro a gente não consegue comprar, não consegue sobreviver, ok? Então, a partir do que a gente viu agora, nós vamos para a nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Então, gente, olha aí, primeira questão, observe a imagem, né? Aparentemente tem uma moça aí na feira, né? E ela tá escolhendo a melancia. A pergunta, a partir da situação mostrada na imagem, é possível concluir que, né? Então, vocês vão olhar a imagem, vão ver ali o que essa moça, o que essa cliente, ela pode fazer ali, tá? E aí nós temos alternativas A, B e C. Na segunda questão, descreva na tabela abaixo pelo menos 3 características entre a economia de mercado e a economia planificada, tá? 3 características para cada uma delas. Respondam aí, que já retorno com vocês e faço a leitura das respostas.
Estamos de volta no momento da nossa interatividade. Já vi que vocês colocaram aí várias respostas, né, das nossas questões aí no chat. Já li algumas ainda há pouco, né? Vi que estão participando. Colocaram o nome das escolas, na Escola Natália Show, Isaac Bezecrim, Samuel Benchimol, né? Muito bem, continuem ligados aí com a gente, bom? Acompanhando as nossas aulas e vamos para a nossa primeira questão. Olha só, gente. Primeira questão. Observe a imagem, tá? E aí nós temos uma pessoa, né? Uma moça, uma cliente, e aí ela tá numa área de feira para comprar melancia, inclusive até colocaram no chat, a senhora falou de banana na aula e agora é melancia? É a mesma situação, tá, pessoal? É a mesma situação, só muda o produto, tá? Então, a gente tem aí, do lado direito dela, o preço da melancia a R$ 9,00 e, né, do outro lado, melancia a R$ 10,00. Ela tem aí a opção de escolha, ela vai ver, né, o produto que ela quer comprar, qual é aquele que agrada, se o preço também está agradando, né? E aí nós temos a pergunta. A partir da situação mostrada na imagem, é possível concluir que a cliente só pode comprar a melancia a R$ 10,00, ela só pode comprar a R$ 10,00, né? Ela tem a outra opção lá, né, do outro lado. Letra B, as ofertas estão incorretas, pois os vendedores só podem vender pelo mesmo preço. Só pode vender pelo mesmo preço, né? Não. Letra C, a cliente pode escolher entre a oferta a R$ 9,00 ou R$ 10,00. Ela tem a opção dela de escolha, o que que ela quer, né? Qual o preço que ela quer pagar, qual o produto que ela escolheu, né? E aí, o que que vocês colocaram aí? Deixa eu ver. Na primeira questão, o que que vocês colocaram aí pra gente? Na primeira questão, né? Então, não estou conseguindo ver o nome aí dos alunos, né? Mas aí o Fernando colocou que ele marcou a letra C, tá? Acredito que a maioria, pelo que eu vi, a Pamela também colocou ali letra C na primeira questão, né? Acredito que a maioria marcou ali a letra C. O Matheus, né? Cíntia Regina Gomes, do Livramento, né? Da escola, marcou a letra C também. Fabrini, ali da escola Sebastião Noronha, marcou a letra C. Ana Machado, marcou a letra C. Júlia, desculpa, lá da escola de João Batista, também marcou aí a letra C, né? Então, letra C. Vamos marcar aqui junto comigo? A cliente pode escolher entre a oferta de R$ 9 a R$ 10,00. Ok? Muito bem, acertaram. Bora lá para a segunda? Olha só na segunda questão, gente. O que que nós temos aí? Descreva na tabela abaixo pelo menos 3 características. Não venham com uma característica, não. Olha, a questão pede 3, né? Então, entre a economia de mercado e a economia planificada, tá? Temos aqui 1, 2, 3. 3 características aí, tá? Para cada uma. Então, a gente, antes de eu colocar aqui as respostas, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aí no chat, na segunda questão, a respeito da segunda questão, que fala ali das características, né? Dos 2 tipos de economia, economia planificada e economia de mercado. O que vocês colocaram aí? Não botaram nada? Não acredito que vocês não botaram. Vocês vão escrever sim, vamos lá. Estão perguntando aí que aula que é, geografia, né? Nossa aula já está quase acabando, a gente só está fazendo ali a correção, tá bom? Então, bora lá. Na economia de mercado, o que a gente pode colocar aí, tá? Que as decisões econômicas, elas são baseadas na lei, tá? Na lei da oferta e procura. Tá? São baseados na lei da oferta e da procura. Na economia planificada, a gente pode colocar, né, que as decisões
são tomadas pelo Estado. Decisões, né, tomadas pelo Estado, tá bom? Como segunda característica, a gente pode colocar, que aqui na parte da economia capitalista, a gente pode colocar que a maioria das empresas são empresas privadas, tá? Tem um dono, tem acionistas, tá? São empresas privadas. Já na economia planificada, tá? Olha ali a Fernanda, né? Ela colocou ali, predominância de empresas estatais planificadas, né? Então, a gente pode colocar ali na economia planificada, tá? Que as empresas, grande parte delas, são estatais. Eita, peraí que a professora aqui tá com letra feia, olha, estatais. E na terceira característica, tá, a gente pode colocar que na economia de mercado existe a concorrência, né, entre as empresas, né, levando ali principalmente ao lucro. E na economia planificada, tá, o Estado decide quando intervir, né? Vou colocar aqui, Estado decide onde intervir, tá? Ou onde investir, né? Investir, tá bom? A gente poderia colocar mais respostas aí, né? Mas eu pedi só 3, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a vocês, aos meus colegas aí, né, da Seduc Semed. E até... achou que ficou faltando alguma coisa? Foi muito rápido, né? Eu vi alguns comentários. Acessem o caderno digital para vocês terem acesso ao conteúdo completo. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.